Sim, eu venho de uma família católica, né? Cresci nesse berço católico, né? Meus pais sempre me instruíram a ir na igreja, né? E ali fiz o processo de católico, fiz a catequese, né? Então fiz a catequese, até teve um ano que auxiliei uma catequista, então, né? Estava bem aprofundado nisso aí. Então já dei catequese também, mas sempre indo na igreja, cara, né? Sempre fui na igreja católica e minha família toda. Deve ter hoje talvez uma tia, né, que não seja da igreja católica. Mas isso conforme o tempo foi passando e eu ganhando o mundo, né? Eu fui para Curitiba, que é onde eu te falei, né? Por todas as passagens que eu tive lá, morei 6 anos e por onde eu passei, cara, eu sempre busquei Deus, né? Então tinha alguns amigos meus que a gente tinha célula, né? Como a gente falou, que igreja evangélica. E daí me fazia o convite e eu falei, cara, vai falar de Deus? Vai. Então é ali que eu tenho que estar, né? Então eu ia e aos pouquinhos eu fui conhecendo mais a fundo Deus, né? Não que dentro da igreja católica isso não tenha, mas uma coisa assim que eu vejo que a igreja católica não se atualizou em algumas coisas para trazer principalmente os jovens para estar mais ali, né? A igreja, a comunidade que até meus pais vão até hoje lá, infelizmente os jovens estão cada vez, mas isso tem um todo, né? Cada vez mais distante, né? E eu acho que a igreja católica teria que analisar isso aí para trazer os jovens para a igreja. Porque independente de religião, né, cara? A gente não está aqui para falar de religião, mas eu vejo que faltou um pouco isso da igreja católica e eu comecei a frequentar as igrejas evangélicas e permanecer indo na igreja católica. E se porventura tiver um convite, eu irei novamente, né? Mas hoje eu frequento a igreja evangélica, mas minha religião é Jesus Cristo, né? Hoje minha religião é Jesus Cristo. Mas eu tive essa virada de chave, cara, em 2019, que até onde eu compartilhei contigo, que lá onde eu conheci o Marlone, né? E tinha outros meninos, Iago também, que eram os caras que tinham um pouco mais de conhecimento da palavra, que me ajudaram. A igreja que a gente foi, que nessa época eu já estava casado, né? Que daí a gente pode entrar no assunto de mais familiar, e me casei, é uma igreja onde minha esposa também gostou muito. E, cara, daí pra frente eu só comecei a buscar quebrar essas barreiras que a gente vai criando conforme o nosso crescimento de Deus, né? Então, ano após ano, dia após dia, eu tô me aproximando, né? Quebrando essas barreiras e querendo cada vez mais me alimentar da presença dele, sim, ter essa sensibilidade de a todo momento a gente tá aqui, eu sinto que ele tá aqui com a gente, né? Ele faz parte desse podcast. Então é isso aí que eu tenho buscado cada vez mais, e tenho me alimentado e, cara, tenho passado muitas coisas assim. A partir do momento que você entrega a sua vida para Jesus, de fato, a gente acha que vai ficar mais fácil, né? Mas não fica, né, cara? Dificulta bem mais. As tentações vêm e, né, até compartilhando com vocês em relação a isso, eu tive um tempo na minha adolescência, minha juventude, com pornografia, né? Hoje, graças a Deus, eu falo com propriedade e segurança, mas é algo que eu tive que guardar muito comigo, porque eu já sabia que era errado, mas deixava, né? As coisas vai empurrando com a barriga, depois eu peço desculpa para Deus. Eu perdi um tempo da minha vida de intimidade com Deus devido a isso, né, cara? E eu vejo que tem uns estudos que eu vi um tempo atrás, que isso na minha época, acho que a margem de uma pessoa que tinha acesso a esse tipo de conteúdo na faixa de 15 anos. E hoje já tá para 9, cara. Né? Uma criança de 9 anos, meu. 9 anos você queria só chutar, jogar bolinha de gude e chutar bola, né? E hoje já tá... Porque tá tudo mais acessível, né? O celular tá aí, a pessoa pode ter muito isso. Então, eu perdi esse tempo com Deus e daí pra frente, 2019, onde foi mesmo que eu tomei uma decisão de... Não foi uma conversão, cara, né? A igreja católica batiza já quando é pequenininho, né? Então,
não sentir no coração, né? Se porventura, né, Deus falar comigo e achar que eu devo me batizar novamente, né, nas águas, eu farei, mas eu não, hoje, no momento, eu não vejo essa necessidade, eu apenas entreguei minha vida de fato para Ele e com isso as dificuldades vieram, sim, cada vez mais. Tive problemas principalmente com lesões, as tentações, mas, cara, cada vez mais eu me aproximando de Deus, me fortalecendo com minha esposa, né? E a gente junto, né? Porque a gente é Jesus Cristo e, no caso, o casal é uma trindade, né? Então, que a gente trouxe ele para o nosso relacionamento, né? Meu Deus, vem fazer parte, né, desse relacionamento, porque sem você, cara, é a mesma coisa do futebol, qualquer área da sua vida, se Deus não tiver inserido, as coisas não... Pode durar um tempo, cara, mas não vai prevalecer, não vai permanecer, né? Então, trouxe Deus para nossas vidas e daí para frente, cara, né? Eu tenho percebido a mão de Deus na minha vida, independente de clube, de resultado, né? Mas a minha parte íntima com Deus, o meu íntimo com Deus só tem aumentado, só tem frutificado, né? E, cara, é uma briga constante, é uma evolução, né, diária, mas assim, não me arrependo de nada, né, dessa escolha que eu tive, porque a única coisa que Deus quer da gente é que a gente tome essa escolha, que a gente decida, né, escolher Ele, colocar Ele, né? Não pede mais nada, apenas aceite Ele como suficiente, né? Com mais nada. Ele é o que controla tudo, Ele que vai determinar tudo, Ele que vai te dar o caminho, né? Que vai te direcionar. Vai ter momentos nesse caminho que você vai dar uma desviada, porque a gente é falho, né, cara? Ser humano, né? E eu não sou diferente, e Ele vai estar ali, o Espírito Santo vai estar ali e falar: ei, deu uma pisadinha fora, irmão, né? Volta pra cá. Então, a partir disso, 2019 acho que foi uma virada de chave pra mim e pra minha esposa. E desde então, cara, a gente tem alimentado cada vez mais, implantado isso dentro da nossa casa, do nosso lar. Eu tenho um filho hoje de 2 anos e 10 meses, que a gente alimenta isso já nele, conversamos com Deus, pedimos para ele conversar com Deus da forma dele. Cara, é algo muito engraçado, mas só o fato dele, das bobeirinhas que ele fala, mas ele fala: Papai do céu, obrigado pelo meu Capitão América, obrigado pelo meu Homem-Aranha. Mano, né? Você vai criando um hábito, né, dele entender que tem um ser supremo que nos ouve, que tá ali presente, né? Então, a virada de chave foi em 2019. Você até comentou que quando aceita Jesus, parece que as dificuldades não vai vir mais, mas na verdade vem, né? Qual foi a maior dificuldade? Você sentiu que teve, tendo mesmo maior tentação, não sei. Cara, como eu falei, eu sou um cara muito adaptável, então, e decidido das coisas que eu vou fazer na minha vida, né? Isso aí pra tudo. E quando eu decidi entregar minha vida pra Jesus, eu já sabia que vamos pôr, as coisas não facilitariam, né? Iam sim dificultar. E, cara, no nosso meio, infelizmente, o meio do futebol é muito poluído, né, cara? Então, a única coisa que eu tinha que fazer é me distanciar, né? Isso é algo bom que eu vejo. Às vezes eu encontro amigos das antigas e falo: caraca, Renato, você tá diferente. Cara, eu fico muito feliz. Que bom que eu tô diferente. Né? Se o cara falar: caraca, meu, você não mudou nada, você tá igualzinho, meu, alguma coisa tá errada, né? Então, isso é muito bom. De você, de um colega ou uma pessoa que às vezes você nem conhece, fala: cara, sentiu energia boa em você, uma palavra que você entrega pra pessoa assim: cara, obrigado, meu, eu tava precisando falar isso aí. Meu, esse é o Espírito Santo me usando pra chegar nas outras pessoas. Então, eu comecei a perceber essas coisas acontecendo na minha vida, né, na minha família, e com isso eu falei: cara, só que chegou um nível, dali né, para evoluir, você tem que começar a separar. Aí é o que eu falo, dentro do futebol tem muita coisa, né, tipo, errada. Não é um todo, né, cara, mas assim, muita gente não respeita os próprios familiares, esposas, né, então não que eu não possa conversar com a pessoa,
quem sou eu, né, meu? Né? Também sou pecador, eu vou errar sempre. Mas até um certo ponto, cara, né? A gente vai conversar, vamos falar de Deus? Então vamos conversar. Aí, se chegar um outro assunto, né, que não me convém, não é mais do meu dia a dia, aí cada um por um canto, né? Pode ficar lá, amanhã depois nós trocamos outra ideia, né? E isso que é legal, que aos poucos, né, antes todo mundo assim chegava em mim, eu na época até de solteiro, resenha, né, sobre a mulherada, né, isso e aquilo, e eu tava querendo saber. Hoje eu não quero saber, então às vezes os caras tá conversando próximo de mim e fala, não, o Renatinho aí, né? Não sou aquele crente chato, não, né? É isso, vamos por, se os caras tá conversando, não, levanta e saio, né? Mas assim, você vê que os caras entenderam a mensagem que você tá passando, pela sua postura, né? Por tudo que sai da minha boca, né? Então, né, é o que eu falo, respeito, né, a decisão de cada um. Eu vejo que são imaturidades que vão ser quebradas, né? Uns é mais cedo, outros mais tarde, né? Infelizmente, mas na medida do possível que eu conseguir plantar uma sementinha, Estevam, né? No Estevam vai ser importante, cara, chegar uma hora e falar com ele, cara, legal, você quer curtir? Curte, mas ó, amanhã tem treino. Então, pô, não dá pra beber, né? Não dá pra ir pra noite, não dá pra fazer isso. Controla, vai ter um momento de lazer, uma folga talvez, né? Faça em casa, se gosta de tomar, né, sua cerveja, tome em casa, não vai se expor, porque a gente é pessoa pública, cara, né? Então, né, a gente vê muitos exemplos aí de caras bons de futebol, uma cabeça boa, só que ainda se expõe um pouco, né? Mas, enfim, é algo que eu percebi que eu tive que me distanciar. Nada mais que isso, né? Essas dificuldades, o que piorou assim pro meu dia a dia foi isso, que aos poucos o inimigo tenta aproximar pessoas que não tá na mesma maturidade que eu estou no momento, para tentar plantar alguma sementinha do mal. Desviar do foco, né? É isso, desviar do foco, né? Porque o nosso foco é um só. Só que, cara, é a mesma coisa de Pedro que estava no barco, né? Quando viu Jesus no mar e falou, né? Deixa eu ir até você. Enquanto ele estava focado aqui, ó, irmão, ele andou, né? Mas isso é para mostrar nós seres humanos que vai ter momentos difíceis na nossa vida, vai ter pessoas que vai nos puxar pro lado, desviar do nosso foco, vai ter incertezas, dúvidas que vai passar na nossa cabeça, porque, cara, nossa carne é falha mesmo, dúvida gera na nossa cabeça, então eu vejo que enquanto a gente permanecer centrado, as coisas fluem melhor, né? Mas isso é algo que eu me cobrava muito, cara, porque como eu falei, eu sou muito focado, né, nas coisas que eu determino, então às vezes, tipo, né, foquei aqui, só que um deslizezinho, mano, eu me crucificava. Mas eu só tô buscando cada vez mais a Deus, por que tipo, eu falei palavrão, né, algo que eu tenho que melhorar isso aí, porque ainda dentro do jogo eu acabo falando, mas é algo que tem me incomodado pra mudar, né, então às vezes essas coisas me geravam uma certa culpa, né, cara, eu só sou ser humano, né, o que eu não posso errei, mas, né, permanecer no erro, né, volta para onde até o caminho onde você estava certo, e dali para frente você vai passando um degrauzinho, né, atrás do outro, vai seguindo um pouquinho mais. É isso que eu vejo que às vezes até essa culpa vem para tentar te desanimar e falar que você não é capaz para te levar à vida que tinha antes, né? Não, sem dizer que, tipo, às vezes você almeja coisas na sua vida, objetivos na sua vida que te dá essas dúvidas, você acaba tropeçando em alguma coisa, e daí é onde que gera a dúvida na nossa cabeça, aí o inimigo, né, esse é o meu momento, né, porque ele é articuloso, né, então, desculpa, ele fala na sua cabeça, tipo, cara, você acha que vale o preço? Né? Você acha que lá na frente tem isso mesmo? Tem sua salvação? Eu acho que não. Então você vai colocando essas coisas para desviar do foco e você procurar um novo caminho, né? Mas quanto mais eu vejo que isso eu tenho comigo também, né?
se tornou um pouquinho mais difícil, é porque eu tô cada vez mais num caminho certo e ele tem que aumentar o nível da dificuldade para minha vida para me desviar do foco. Então, cara, hoje, né, o objetivo que eu tenho, sonhos ainda no meio do futebol, mas assim, eu sou um cara muito família, meu maior objetivo hoje é, até meu último dia aqui nessa terra, honrar minha família, né, que são meus bens mais valiosos que eu tenho nessa terra, e procurar, cara, servir, né, cada vez mais. Bom, o homem, quando veio aqui, ele só serviu, velho, e o Todo-Poderoso que podia fazer tudo, cara, só serviu, irmão, e eu não vou fazer nada, tipo, né, não vou servir, não vou ser útil pra ninguém, né, não vou. Então, isso aí me incomodou bastante e falei, cara, né, claro que é gradativo, né, eu tenho que evoluir e essa intimidade te faz essa evolução, né, quanto mais eu me aproximo da palavra, mais eu acabo servindo, né, não só a Deus, mas eu posso servir também, não é só com a palavra. Cara, é algo que muita gente relata isso aí pra mim, a questão da minha autoestima, né, e por onde eu vou, eu sempre gosto de deixar um ambiente leve, saudável, né? Sempre tô sorridente, né? Brinco com as pessoas, porque às vezes, assim, assim, eu vou trazer pro meio do futebol, né? Por eu ter algumas passagens em alguns clubes maiores, quando você vem para um clube menor, assim, principalmente os mais jovens, olha assim com certo receio, né? Pô, né? Tipo, o cara tá vindo de um certo patamar e tal, e, cara, eu já quebro esse gelo na hora, né? Porque eu sou igual qualquer uma, né? Então, porque no futebol, isso na vida qualquer, na profissão que você tem, né, de personal, também tem isso, né? E tem alguns caras que gostam de mostrar que tá num nível acima. Cara, e eu quero mostrar o quanto antes que, cara, sou igual a você, eu vou passivo de erro e tô aqui para te ajudar, mas, ó, na minha área, né, do futebol, eu preciso muito da sua ajuda. Para eu performar bem, eu não jogo sozinho, né? Então, eu preciso que você performe bem. Então, cara, eu preciso que você esteja bem. Se tiver que orar por você, eu vou orar, né? Se tiver algum problema, cara, se puder alguma coisa da experiência que eu tenho já com 32 anos, eu puder te passar para agregar na sua vida, né? É dessas formas que eu entendi que eu tenho que servir, né? A palavra, trazer a palavra, sim, é algo que eu tenho alimentado cada vez mais em mim, que eu tenho ainda... a célula está sendo muito importante, que a gente tem dentro das concentrações, que me permite compartilhar né? A gente pega um versículo e fala, e a gente tem um bate-papo como a gente está tendo aqui, né? Isso tem aflorado, porque assim, é algo que eu tenho autoridade assim, em alguns outros assuntos, para falar, vamos pôr, de futebol, eu gosto um pouco de investimentos, então eu aprendi algumas coisas, então eu tenho autoridade para falar no sentido de que eu entendo, e da palavra, por mais, não que eu tenha autoridade, mas já tenho um pouco de conhecimento, mas tinha aquela sensação ainda de estar preso, inseguro, não tá pronto, né? E, cara, em nenhum momento você vai estar pronto, é o processo que você, né? Você tem que, são etapas, né? Como eu falei para você, hoje é o meu primeiro podcast, né? Tive outras oportunidades, mas não fui. E tô aqui, cara, tranquilo, feliz pela oportunidade, né? E de alguma forma, o que eu falar que agrega alguma coisa na vida de vocês, da mesma forma, né? Vocês passarem para mim, isso vai ser bom, é assim que a gente cresce. Pessoal, se inscreva no canal, ativa o sininho aí no YouTube e não perca, vai ter várias atualizações. Obrigado.